Hoje nós vamos ler o terceiro capítulo de Esther, que eu dei o título de O Vilão Entra em Cena. Mas você pode escolher mais 3 títulos. Por exemplo, o segundo, Amã, o homem que planejou o genocídio de um povo. Ou ainda um terceiro, o perigo do orgulho, quando o poder se torna ódio. Ou um quarto título, a sua escolha. É só deixar aqui embaixo a descrição, escrevê-lo aqui embaixo, né? Então vamos lá à leitura do terceiro capítulo. Logo depois desses acontecimentos, o rei Xerxes nomeou Amã, filho de Amedata, o Agagita, como homem a ocupar o lugar mais importante. Ele era o oficial mais poderoso do reino, abaixo do rei. A partir de então, todos os oficiais do rei se curvavam diante de Amã com muita reverência, sempre que ele passava por eles, pois esta era a ordem do rei. Porém, Mordecai não se curvava diante dele. Por que você desobedece à ordem do rei? Perguntavam os outros oficiais do palácio real. Dia após dia, eles lhes falavam. Mas ele continuava desobedecendo. Por fim, eles falaram com Amã a respeito do caso, para ver se Mordecai não ia ser castigado pelo fato de ser judeu, pois este foi o motivo que Mordecai apresentou para não obedecer à ordem do rei. Quando Amã viu que Mordecai não se curvava nem se prostrava diante dele, ficou furioso. Contudo, resolveu não prender somente Mordecai. Ele pretendia castigar todo o povo de Mordecai, os judeus, e destruir todos eles em todo o reino de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado de Xerxes, no mês de Nissan, foi tirada a sorte por meio de dados, para determinar qual o tempo mais apropriado para a destruição dos judeus. E foi sorteado o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Então, Amã foi falar com o rei Xerxes sobre o assunto. Existe certo povo espalhado por todas as províncias do seu reino, começou ele, cujas leis são diferentes das leis de todas as outras nações. Eles não obedecem às leis do rei. Portanto, não é conveniente que o rei deixe esse povo viver. Se for do agrado do rei, faça uma lei para que eles sejam destruídos, e eu pagarei 350 toneladas de prata ao tesouro real para cobrir as despesas com a execução dessa gente. O rei aceitou a proposta e confirmou a decisão, retirando do dedo o seu anel e o deu a Amã, filho de Amedada, o Agagita, inimigo dos judeus, dizendo: guarde a prata, mas continue com seu plano e faça com esse povo o que bem quiser. Assim, no 13º dia do primeiro mês, Amã chamou os secretários do rei e disse a eles quais eram as palavras que deviam escrever nas cartas aos oficiais, governadores e príncipes de todo o império. Para cada província, as cartas eram escritas na língua que o povo da província falava. As cartas estavam assinadas em nome do rei Xerxes e seladas com o anel do rei. Então, as cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império e determinavam que os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, deveriam ser eliminados num único dia, ou seja, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. E os bens deles seriam dados aos homens que cumprissem essa determinação. A carta dizia: uma cópia desse decreto deve ser anunciada como lei em cada província, e todo o povo da província deve conhecer essa ordem, de maneira que todos estejam prontos para cumprir o seu dever no dia marcado. A ordem foi enviada pelos mensageiros mais rápidos do rei, tendo sido anunciada primeiro na cidade de Suzã. Depois, o rei e Amã se assentaram para beber, enquanto a confusão se espalhava pela cidade de Suzã. E aqui terminamos o terceiro capítulo. Então, nós vimos que
um decreto de morte colocou todo o povo judeu em perigo extremo. Por causa de quê? Do orgulho de um homem. Isso é muito importante. Então, como é que você reage quando os seus princípios são testados por alguém em uma posição de autoridade? Reflita. Essa também é uma pergunta muito importante. E eu quero te convidar para assistir diariamente, no final do dia, à tardinha, o vídeo que eu faço de reflexão sobre cada um desses capítulos que a gente está lendo. Para cada capítulo tem uma reflexão. Vou ficando por aqui. Deixo um beijo para o seu coração. Peço o seu like e que você compartilhe com quem você ama. Fui!